Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Farofa Cast. Hoje é o dia de Marcos, né? Uhum. Quem Pedrão? é o Marcos? Quem é o Marcos? Ficou estranho, né? Pedrão, episódio de número 10! Esse é o Marcos. Esse é o Marcos. Marcos. Ai. Eu sou o Thiago Crisóstomo e ao meu lado... Georgina Matos, oi. Tudo bem? Tudo bom? Então tá Vamos bom. mais uma vez? Vamos mais uma vez. Eu vou fazer agora o nosso jabá, pode ser? Pode. A gente- Aqui a gente pode tudo, tá? Podemos? É. A gente que Até manda podcast. um pouco, né? Aham. Que bosta. Agora deixa. Acho que podia cortar real, mentira. Eu vou começar pelo parceiro que me conectou com o nosso convidado hoje. A Cata Company tem à frente o Paulo Tesman, que é um amigão nosso. Além de ser amigão, por coincidência, também é parceiro do Farofa. Isso aí. Nesse nosso ano. A gente estava no fórum com o Paulo lá, o Paulo também esteve no palco. A Cata, ela é responsável por fazer uma reinvenção do varejo através das tecnologias que eles estão promovendo. Então, eles vendem o terminal de autoatendimento para restaurantes, lanchonetes, padarias e tal, e o self-checkout dos mercados. Então, quem está interessado em aumentar a performance, diminuir, de repente, aí o custo com pessoas, pelo menos as pessoas que estão na ponta, pode estar falando com a Cata Company, porque eles têm as melhores soluções. Tem também, que está aqui na tela, a MO, que são... Agora já saiu, mas estava aqui agora mesmo. A MO, que é a assessoria jurídica feita pela Rafa, pela Lu e pela Camila, que, por coincidência, na verdade não é coincidência nenhuma, elas atendem muitas empresas da área da gastronomia e entendem da realidade, essa questão de freela, como que contrata, como não contrata, os contratos, os fornecedores, os treinamentos internos. Então, é uma empresa de assessoria jurídica que vai deixar você relaxado e regulando as relações existentes dentro da tua operação. Tem também a Voa Delivery, do nosso amigo também, Ricardo, que trabalha com uma solução para levar seu produto direto para a ponta para o cliente consumir, trabalha com solução de delivery. É também uma empresa de tecnologia que também tem esse compromisso de transformar o mercado através da sua solução. E, por fim, e não menos importante, estamos aqui na casa do nosso quarto parceiro, que é a Zoom Produções, que trabalha com a produção de vídeos estratégicos para que a sua empresa seja vista da maneira como você quer que seja vista, com muito valor e muito atraente para o mercado. Consegui fazer... Estou cada vez mais decoradinha no meu jabá. Quase contratando lá para fazer um jabá lá no... E podemos estar conversando. E hoje, agora, vamos apresentar o nosso convidado. Com quem que a gente conversa hoje? Com alguém que vende coisa muito boa. É. Vende Percebeu nada pães, diferente vende na sonhos. mesa, né? Gente, Meu o sucesso chegou. Temos recebidos. Viu? Celso, é um prazer te ter aqui hoje. O Celso dá pão e sonhos aqui hoje com a gente. É um prazer duplo, não só pela tua companhia, pelo que tu trouxe junto. Eu vou fazer até uma revelação para vocês aqui, ó. Meu Tchau! Olha que maravilha que a gente ganhou. O Celso disse que não podia chegar sem café, né, Celso? E aí? Nessa hora. Bem-vindo, nessa hora. Celso, aqui no Farofa Cast, oficialmente. Bem-vindo. Ok, muito obrigado, Georgina, Thiago, por ter sido convidado aqui para o Farofa Cast. Acho um trabalho muito importante que vocês estão fazendo de trazer a voz do empreendimento, do empreendedor, né, no setor de alimentos, para dividir com as pessoas que estão interessadas em empreender ou, enfim, dividir opiniões. É muito gratificante estar aqui e muito importante o trabalho que vocês estão fazendo aí. Obrigada. Obrigado. Faz aquela pergunta. Aquela pergunta, Aquela. né? Vamos lá, rufem os tambores. Essa não foi combinada. É. O Celso vai ser pego de um pouco de surpresa. Celso, qual que é a tua farofa preferida? A receita de farofa da Minha tua vida. farofa preferida é a farofa da minha mãe, né? Como é que é essa farofa? Farofa de farinha de mandioca torrada, que não é muito comum aqui no sul, né? Com banana. Não, Sempre tem banana na farofa, As né? pessoas estão vendo os episódios pra tá. mexer comigo. Celso, é porque Tu eu não nunca gosta? comi... Não, eu nunca comi farofa de banana. É mesmo? E aí a piada dos meninos aqui é porque toda vez que a gente pergunta, a farofa preferida vai banana. Então, né? Eu tenho... deve ser Quase todos, eu acho que passaram por aqui. Mais deve ser uma, uma gente. preferência brasileira. Mais um. né? Tu não é brasileiro. Olá, que tá. Tá. Farofa, então, de farinha de mandioca torrada com bananinha. Ah, que top, hein? Mas agora que a gente sabe da farofa do Celso, vamos perguntar sobre a padaria do Celso. Queria que tu contasse um pouco pra gente
da tua trajetória, porque tu estava falando pra gente em off, são 12 anos, né? 12 anos é uma empresa solidificada, uma história já muito bem contada, tem algumas temporadas, se fosse um seriado, né? Se tu quiser contar pra gente um pouco, seja da tua história que levou a abrir a padaria, ou um pouco da história da padaria, a gente ia ficar muito feliz de saber. Legal, legal. Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história, né? Que tem a ver com a padaria. Na verdade, eu sou formado em computação. Eu trabalhei 25 anos em computação. E toda a minha vida eu tive alguma iniciativa no empreendedorismo, né? Uma vontade de ter alguma coisa. Muitos erros, né? Como dizem, assim, de cada 10 empresas, uma sobrevive, né? Então, a Põe-Sonhos deve ser a minha 10ª, né? Então, essa trajetória foi uma trajetória de aprendizados. E a computação me deu muita bagagem na parte administrativa, né? Na administração, na gestão, planejamento. Isso me ajudou. Eu diria que se não fosse isso, eu não teria conseguido construir essa empresa, né? Então, numa situação eu estava sem trabalho no momento e eu resolvi empreender. Ali eu tinha 37 anos, né? Hoje eu tenho 51. E aí eu não sabia ainda o que fazer, né? E uma dúvida grande é aquela história, quanto que dá de dinheiro isso, né? Se vai pagar minhas contas, E é difícil a gente saber realmente quando a gente vai empreender, quanto que dá de dinheiro aquele negócio, né? Eu tinha muita dúvida nisso. E eu peguei no jornal um Vendo Negócios, um corretor de vendas de negócios, e falei, cara, me mostra aí tudo que você tem. E aí ele me levou em farmácia, padaria, restaurante, posto de gasolina, lotérica, e eu fui, assim, procurando uma afinidade com alguma coisa, né? E eu senti ali uma afinidade com a comida, o restaurante, padaria, e eu me senti bem ali na padaria. Eu disse, não, vai ser uma padaria. Já era aquela ali? Não era aquela ali. Aí eu decidi que eu teria uma padaria. Ah, né? ok. Lá hoje, onde é a Põe-Sonhos, era um ponto comercial que estava vago, e eu olhava para aquele ponto, eu morava ali perto, né? E eu achava que ali seria um bom lugar. E eu decidi ter uma padaria. Como eu não conhecia nada do assunto, eu comecei a conversar com alguns fornecedores, e aí foi pior ainda, porque eu vi que eu não entendia nada, né? O pessoal falando de máquina. Achei que ia melhorar, piorou. Não, piorou, porque aquele pessoal falando de máquina, equipamento, isso, aquilo, eu não entendia nada. Eu disse, não vai dar certo. Eu acho que eu vou comprar uma padaria pronta, e assim vai ser melhor para eu começar a entender do negócio. E eu saí atrás de padarias, né? De porta em porta, né? Quer vender. Até que eu bati na porta de alguém, não, eu quero vender. Então tá bom, eu quero comprar. Né? E eu pedi para essa pessoa, hoje é minha amiga, linda, e pedi para ela deixar eu trabalhar lá por uma semana, mais ou menos, para ver se eu sentia ali aquela afinidade, né? E ali começou o trabalho, né? Então eu acabei comprando aquela padaria que estava num outro local e eu transferi ela para o ponto comercial hoje, onde é a Põe-Sonhos no Estreito. Tipo onde, assim, na padaria? Achei muito fantástico ele ter tido esse pensamento, né? Eu trabalhei em todos os setores, em todos os horários, né? Trabalhei ali principalmente de padeiro ali, aprendendo a fazer o pão, trabalhei no caixa, trabalhei de atendente. Eu queria sentir aquele ambiente, né? Se realmente era aquilo, porque é uma decisão difícil, né? É você fazer um investimento e decidir colocar toda a tua vida ali naquele negócio. Então eu trabalhei em todos esses setores, né, para eu aprender um pouco e sentir. E foi legal porque depois que eu comprei, né, a padaria era uma padaria pequena, tinha aproximadamente 8 ou 9 funcionários, e eu cheguei na equipe e falei assim para eles, cara, vocês continuam fazendo tudo que vocês estão fazendo porque eu não entendo nada. Não muda nada. Não muda nada. Eles me perguntam, não, mas o que eu faço agora? Não faz nada, não muda nada, que eu vou ficar só aprendendo aqui com vocês. E assim eu fui aprendendo, né? E... Já era esse nome? Não era esse nome. Né? E aí eu comprei aquela padaria pronta, com o nome, com a equipe, né? E acabei identificando que o ponto comercial não era bom ali onde a gente estava, e aquele ponto comercial que eu estava namorando já há um tempo, ele parecia ser um lugar bom, maior, bem maior, né? E aí eu acabei me transferindo para lá e criei a Põe-Sonhos. E aí, enfim, não, né? Aí vem aí que começou, né? Aí começou, agora é a segunda temporada da história, né? É. E eu acho que isso é muito legal, porque a gente teve outras pessoas que vieram contar a trajetória, mas talvez não tenha ficado tão claro, como está ficando para mim, o quanto ter ido de mente aberta, sem muitas certezas, e buscar essas certezas ao longo do caminho, de que eu não sei tudo, e eu estou indo num lugar onde eu absolutamente
não conheço, mas eu tenho uma afinidade, então vamos ver como vai ser. E também, tipo, confiar no colaborador para aprender junto com ele, e aí sim começar a entender o que tu queria pro teu empreendedorismo, né? Eu acho que isso é muito legal. Porque acho que tivesse, talvez, olhando do meu ponto de vista, um ponto positivo. Porque se tu é da área da computação, tu é mais pragmático, olha mais números, é mais analítico. Sim. O que para quem é um padeiro e vai abrir uma padaria não é muito boa ideia, no sentido de que vai pegar alguém que talvez não tenha esse perfil, Isso, né? exato. Então, é um perfil muito bom para administração de negócios, não necessariamente para fazer doce e fazer pão, uma né? massa, né? Então, para a saúde do negócio, ótimo, mas não necessariamente para a saúde dos produtos, Isso, né? exatamente, mais ou menos isso. E tu acha que foi... E das pessoas também, né? E tu consegue ver que talvez tenha sido um dos pontos de sucesso, tu ter tido esse viés mais racional, mais números, eu quero adquirir um negócio, qual é? Vou treinar. Não foi muito emocionado, né, no fim das contas. Não. Foi muito racional, né? Como você falou, da minha atividade, da minha formação, né? Ser mais analítico, realmente, né? E foram muitos planos de negócio, muitas contas, né? Muitas simulações para poder decidir as coisas em cima de simulações e plano, né? Eu sou da área administrativa, né? Eu sou da administração, não sou padeiro, não faço pão, né? Eu sei fazer algumas coisas, mas eu não faço, eu sou mais da parte da administração mesmo. E nesse viés, assim, agora, beleza, abriu ali naquele ponto que tu querias. Como é que foi essa trajetória pós-abertura de, beleza, agora eu tô começando a aprender. O que tu achou que era importante primeiro? Tu teve... Poxa, são 12 anos, passasse por várias fases econômicas ali, né? Pelo menos 3 gestões presidenciais e muitas fases diferentes, e pandemia, e mudança de comportamento do consumidor. O bairro mudou bastante, né? Exato. Desde que tu abriu. Então, se tu pudesse contar pra gente um pouco de como foi essa trajetória, não precisa ser exato, né? Mas, assim, dessas transformações que foram acontecendo, algumas por tua culpa de querer fazer essa transformação e outras pelo mercado te impulsionando a fazê-las, né? Exato. Bom, então foi uma decisão muito difícil, foi trocar esse ponto comercial, né? Que realmente onde a gente estava, ela não estava funcionando bem, ela já tinha ali, eu acho que uns 6, 7 anos, e não estava indo bem, né? E foi uma decisão difícil essa, quer dizer, eu estou comprando um negócio que não está indo bem, né? E vou levar ele para outro lugar, e lá ele vai ter que sair bem. Então foram muitos estudos, né, em cima de ponto comercial. Eu chegava a ficar na rua contando as pessoas que passavam na frente para eu ter mais ou menos uma expectativa de fluxo, né? E a decisão de mudar de um lugar pequeno para um lugar quase 4 vezes maior, né? Então foi bem difícil, foi um passo bem largo que eu dei na minha vida, acho que foi o passo mais largo que eu dei, né, o maior passo que eu dei. E foi um passo corajoso, né? Hoje eu olho assim, meu Deus, né? Tinha muita emoção na época também de querer dar certo, de querer fazer acontecer, né? Então foi isso. Assim, a minha preocupação maior era cliente, né? Sempre. Eu acabei aprendendo muito esse olhar para o cliente, porque é muito interessante. Eu trabalhei muitos anos com consultoria, com empresas, né? E é muito interessante. Eu já conheci algumas pessoas que trabalharam com consultoria e depois assumiram esse papel. É muito interessante porque quando você assume a posição, é outra coisa, né? É muita emoção ali, tudo junto, né? E tomar as decisões se tornam muito mais difíceis. Então, decidimos abrir lá. Treinamos, a minha esposa me ajudou, a gente montou uma equipe, treinou a equipe bastante. Então, eu foquei muito no atendimento ao cliente, né? Muito no gerar uma experiência boa para o cliente. Treinei a equipe toda para atender bem o cliente. Foi isso que eu fiz, é isso que eu sabia naquele momento, né? Além de a parte administrativa, financeira e tal, era abrir e vamos ver como é que as coisas vão acontecer, né? As coisas foram acontecendo muito bem, graças a Deus. Realmente ali era um ponto muito bom, a gente não tinha concorrente próximo, então logo a gente começou a ter um ótimo fluxo e a dificuldade foi atender o fluxo, né? Então realmente cada dia crescendo e vendendo mais, né? Porque a gente, assim, o parâmetro que nós tínhamos era de uma padaria pequena vendendo uma quantidade pequena e
passamos a ter da noite para o dia um volume 2 ou 3 vezes maior. É outro problema, um problema bom, Foi mas é outro problema. Problema enorme, porque a gente começou a trabalhar e o nosso produto acabava às 15 horas, 16 horas, a gente fecha às 20, né? Então todo dia começou a acabar às 15, 16, e aí o pessoal trabalhava mais e fazia, e 16 horas acabava tudo. Né? E dá uma sensação assim, por mais que a gente estava indo bem, mas é uma sensação que você não está indo bem, né? Alguns clientes começaram a reclamar, não tá dando conta, né? Mas eu chego aqui e não tem mais nada, né? E você com aquela sensação de que acabou de abrir tem que dar certo, parece que está dando errado. Mas aquilo era super certo, né? Foi muito bom. Então aí foi uma dificuldade que a gente passou, contratando mais gente, treinando ali, contratando e resolvendo, e acabamos passando, graças a Deus. Eu tinha uma ótima equipe, né? Eu tenho hoje, mas eram outras pessoas, e o fato de eu ter comprado uma empresa, uma padaria já funcionando, já me ajudou muito, né? Porque todo mundo já sabia quais eram os produtos, era só ir multiplicando e aumentando aquela produção, né? Então o trabalho foi contratar gente e colocar mais gente lá para ir crescendo, né? E uma equipe boa que eu tinha lá também. A tua família está envolvida no teu negócio hoje? Não tá. Minha esposa me ajudou em vários momentos, né? Mas ela tem a profissão dela, então foi sempre sozinho. São quantas pessoas hoje na tua equipe? Hoje, mais ou menos umas 35. Caraca, é gente pra caramba. É bastante gente. É que tem que dividir em turnos, né? São 2 turnos, né? Mas 2 turnos na produção, 2 turnos na loja, né? Então... E tu diria que esse é teu desafio, as pessoas, a equipe? Quais são os teus principais desafios ali hoje? Sem dúvida nenhuma é a equipe, né? Eu diria assim, 90% é a gestão de pessoas. Né? Uma coisa que eu aprendi também ao longo ali desse trabalho com a padaria foi trabalhar as pessoas, porque eu também me deparei com uma situação de, sabe, eu não faço nada, né? Todos eles fazem, eu não faço nada, né? Embora assim, tenho o meu trabalho que é administrativo, mas quando você olha ali quem está assando, quem está servindo o cliente na prática, eu estou olhando e eu não faço, né? Então isso começou a me trazer uma realidade, né, de que são essas pessoas que trabalham para fazer o resultado que a gente precisa, e aí eu fui aprendendo, fui investindo, né? Eu tenho uma formação em gestão de pessoas também. Legal. Mas a princípio foi uma pós-graduação que fiz, né? Guardei lá na gaveta e ficou lá guardada, né? E agora ele é extremamente necessário, né? Hoje eu tenho uma sócia, que é a Lara, uma pessoa excelente, que começou trabalhando 5 anos, começou trabalhando com a gente. Depois de uns 4 anos, eu resolvi convidá-la para ser sócia. E a gente brinca que a gente é muito mais psicólogo. Até eu brinco com ela, não, Lara, agora tu já se formou, né? Agora tu já é PhD em psicologia, né? Então agora tu tá bem, né? Porque é o trabalho mais forte, é gestão de pessoas. Engajar as pessoas, mantê-las lá. Resolução de conflitos, né? É bem nessa linha aí. E o que te levou a convidá-la para ser sócia? Primeiro, é uma solidão, né? Que eu sempre senti. Uma vez eu li um livro que o cara falou, foi um podcast que falou: a vida do CEO é uma vida muito difícil, né? Claro que em uma padaria eu não faço essa comparação de um CEO que tem muita gente, mas é a mesma coisa, né? A vida do empresário é uma vida muito solitária, né? Então assim, eu tomo as minhas decisões ali totalmente sozinho, né? E eu fiquei 10 anos com essa solidão. E eu sempre quis dividir isso, né? Eu sempre achei que eu gostaria de dividir isso com alguém. Não é fácil ter uma sociedade, né? Precisa ter realmente as coisas bem definidas. E aí tive a oportunidade de contratar a Lara, né? Que é uma pessoa formada em ciência de alimentos. Então ela conhece bem a parte da produção, da operação. E trabalhou ali por uns 3 anos, né? E eu penso também no meu futuro, né? Tenho uma filha que tem 11 anos. Ela não vai ser a minha sucessora, porque ela é muito nova, né? Eu comecei tarde, com a minha filha, né, veio tarde. Então, eu também pensando na minha sucessão, pensando no continuar da empresa, né? Daqui uns 15 anos aí, provavelmente, eu vou começar a pensar numa aposentadoria. E aí, eu tinha uma pessoa ali do meu lado indo muito bem, a gente tem afinidade, tem um pensamento parecido, e eu convidei ela para ser minha sócia. Uma boa decisão, né? Sim, pelo menos racionalmente muito bem embasada, como tudo que ele está falando aqui. Super bem embasado. Aí tu estava falando de gestão de pessoas. Acho que a gente está gravando o 10º episódio hoje. 8 falaram que o maior desafio é gestão de pessoas. Sem dúvida. E lidar com pessoas. Nós vivemos ainda algo inédito, que é a primeira vez na nossa era, vamos dizer, de mercado, que nós convivemos com 5 gerações que
que são consumidoras. Então, além de tu ter o desafio do ponto de vista de pensar a tua linha de produtos para englobar os clássicos e as outras necessidades e as pessoas que são seletas com glúten, lactose, blá, 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 ainda tem esse desafio geracional, vou chamar assim, existe essa palavra? Agora existe. Existe. De contratar pessoas de gerações diferentes, que querem coisas diferentes. Exato. E que veem a vida de forma diferente, né? Tu tem pessoas bem jovens, mais velhas. Como é que tu pensa etária. a contratação, assim, da tua equipe? Tenho pessoas mais jovens e pessoas mais velhas, né? Recentemente a gente escolheu contratar aí 40 a mais, né? 50 a mais. Gostamos bastante, porque tem um perfil muito parecido com a gente, né? A nossa idade ali gira entre isso, né? A Lara é mais nova, a Lara tem 30 anos. A minha sócia, né? Porque isso era o objetivo, né? Uma sócia mais nova. Não alguém que quisesse se aposentar Não, também, alguém né? quisesse se aposentar junto comigo, né? E nós optamos, né, por trabalhar com jovens. Justamente pela escassez de mão de obra especializada. Então, hoje é muito difícil encontrar um padeiro, um confeiteiro. E a gente, ao longo do tempo, optou em trabalhar somente com jovens. Não somente com jovens, mas a contratar jovens, início, 18, 19 anos, quanto mais novo, melhor, treinar e formar. Então, a gente lida com isso. Como você falou, essas gerações diferentes. Então, assim, o jovem hoje ele pensa diferente, mas a gente lida bem com isso, né? E foi o caminho que nós encontramos para trabalhar com a mão de obra aí, que é difícil. Realmente. Fazer um pouco da formação, né? Formar. Contrata, treina, forma. Isso. Como é que é o turnover de vocês lá? Porque, Cara, porque essa geração ela é um pouco, vamos dizer assim, imediatista, que quer o resultado muito rápido, não são mais ansiosa. Pular degraus, né? O nosso turnover ele é gigante, né? A gente roda equipe quase que uma equipe por ano, 30 pessoas. Realmente eu vejo que custo disso, né? Custo alto, muito alto, né? Tem vezes que a gente para de contratar. Teve um caso, né? Teve 2 casos, o ano passado e retrasado, que a gente parou de contratar para evitar custo. Porque a gente estava contratando e demitindo, contratando e demitindo. Disse, não, vamos parar de contratar, porque estamos jogando dinheiro fora. Vamos rever o nosso processo de seleção, vamos rever o nosso processo de treinamento e vamos tentar acertar melhor para a gente poder diminuir esse custo, né? Mas a gente aceita que o turnover ele é problema. Eu digo que ele é tanto um problema da geração, mas ele também é um problema social. A gente costuma sempre nos preocupamos com as pessoas que a gente perde, né? E perguntamos por que está saindo. A gente faz uma estatística para ter mais ou menos uma noção. E, em geral, a gente perde por questões sociais. Pai, mãe, que mora longe, que volta para casa, questões nesse sentido, né? Às vezes uma pessoa da família fica doente, a pessoa tem que ir lá ajudar. Muito mais esse turnover. Eu diria que a Pães ela tem uma boa política de retenção. A gente vê pelos nossos colaboradores, pelo feedback que eles dão, que eles gostam de trabalhar lá e muitas vezes não querem sair. E quando sai, acaba saindo por problemas sociais. E estamos num momento, até já falei isso outra vez, que não falta tantas oportunidades de emprego na nossa região, né? Então, também tem essa questão de que às vezes a pessoa simplesmente quer testar trabalhar em outro local. Isso. Antigamente a gente tinha, não sei, acho que nós estamos aqui, uma geração muito próxima, a gente tem quantas experiências no currículo? Quantas empresas? Sei lá, muito pouco. 3, 4, não sei. Quantas experiências será que esse pessoal mais jovem, né, de 20 e poucos, já tem no currículo, né? Antes a gente olhava isso ao contratar. Tu ficou 6 meses em tal lugar. Já estranho. Não é tão bom. Mas hoje em dia eu acho que já tá mais comum, né? Ficar pouco tempo e escalar e pular para outra oportunidade de trabalho, né? Não sei se é porque esse pessoal vê, talvez, falando até da própria padaria, como sempre um cargo transitório e não como algo de fazer carreira, né? Então é um desafio mesmo para o modelo de negócio, né? E antigamente, às vezes, padeiro era uma profissão, né? A pessoa demorava. Hoje não sei como é que é a tua operação lá, mas encomenda um pãozinho congelado lá, você coloca no forno. Para algumas é assim, né? A profissão de padeiro eu digo que ela está em extinção. Até porque eu acho que ela tem o filme Queimado. O pessoal fala assim, mas padeiro, aquele cara que acorda 4 da manhã, trabalha o dia inteiro e não vê futuro.
né? Porque a gente conversa com jovens que a gente contrata, né? E eles realmente não enxergam isso e tem uma imagem, dessa imagem do padeiro antigo, né? Que acordava cedo e era um padeiro só numa padaria. Então ele tinha que fazer tudo, né? Então eu acho que mudou muito, a gastronomia mudou muito, né? Tanto o chefe de cozinha, hoje o chefe padeiro, né? E mudou muito. Hoje tem um trabalho muito bom. Eu digo que o trabalho hoje do padeiro ele é muito bom, ele é regrado, ele trabalha aí 8 horas por dia, tem mais funcionários, né? Ele aprende, e é isso que a gente tenta mostrar para os jovens quando a gente contrata, né? Que existe uma profissão ali, né? Existe uma carreira que pode ser feita ali, e é uma questão de treinamento e aprendizado. O que nós fizemos foi desenvolver um sistema de aprendizado, um sistema de treinamento que facilitasse a nossa vida, né? Assim, a gente assumiu o turnover. Então, o turnover é um problema. Para nós, o turnover é um problema social. Né? Como a gente trabalha bastante política de retenção, e elas funcionam, são aceitas, e mesmo assim a gente tem um turnover muito alto, então nós assumimos como um problema social e vamos lidar com isso. Como nós vamos lidar com isso? Vamos montar um sistema de treinamento mais barato. Então, entrou, a gente treina, rapidamente ele está pronto, vai trabalhar, vai já dar resultado para a empresa, se ele for embora, paciência, né? Estamos prontos para isso, para pegar um novo, treinar, botar ele para trabalhar. Já entendeu como um giro, né? Giro rápido. Então, eu poderia dizer, com base na fala do Thiago e com a tua, Celso, que ter tirado um pouco da responsabilidade de um padeiro só e dividir um pouco mais essas tarefas foi fundamental para isso? Importante. Porque o pizzaiolo também era essa figura, né? O episódio do Fernando, ele falou que como é tudo muito modelo industrial, cada um faz um pedaço, o pizzaiolo só monta, né? Entre aspas, assim. E o padeiro, pelo que tu tá me falando, tu também dividiu um pouco das funções dele, foi isso? É isso mesmo. A gente não tem hoje um padeiro-chefe, né? A gente tem vários padeirinhos. São pessoas que estão aprendendo a trabalhar no setor, né? Então, a gente distribui porque a gente procura não ficar na mão de uma pessoa. Então, todo mundo treina, todo mundo aprende, sabe fazer, ficha técnica, muita ficha técnica, né? E para poder não ficar assim, dependendo de uma pessoa só, né? A gente tem bastante funcionários e a gente consegue manobrar isso bem. E quais, assim, quais que tu colocaria para nós como os principais desafios que são particulares de quem tem padaria? Porque isso é uma coisa, até porque eu estava brincando aqui antes, gente, não tínhamos colocado alguém que tinha padaria aqui para conversar. No Farofa, no fórum, também não. Não tivemos um dono de padaria lá no palco falando, né? Então, a gente não sabe, no sentido de que a gente não trouxe essa informação para o público do que são os principais entraves dessa particularidade de negócio. Então, vamos aproveitá-lo e perguntar um pouco o que é particular. Claro que pessoas vai entrar aí em algum momento, mas o que mais é particular a esse segmento, assim, que tu imagina que é um grande desafio? Bom, eu aprendi, né, assim, eu aprendi com o padeiro antigo que tudo era muito particular. Realmente, vamos dizer assim, lá no começo, que a gente tentou formar, tinha um padeiro-chefe, um padeiro com bastante experiência, um ótimo padeiro naquela época, e a gente queria formar mais um ou dois, né? E eu vou te falar que levou aí 2, 3 anos para formar um padeiro. E olhe lá, tá? Porque não tinha parte técnica, né? Tudo na raça. O padeiro joga lá um fermento, hoje tá frio, ele põe um pouco mais de fermento, ele sente a massa como é que tá, então. Muito, 100% intuitivo, né? E eu olhava aquilo, né? E eu fui aprendendo um pouco mais sobre isso, e eu diria assim, é a ficha técnica, né? O negócio todo é a ficha técnica, né? A gente tem que sair da parte intuitiva e ir para a parte técnica. E foi isso que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Até que eu consegui criar ou estabelecer um trabalho técnico lá dentro, na produção, né? E é isso. Eu acho que esse é a grande pegada, que a gente tem que sair dessa parte, senão você fica 100% na mão da pessoa, que é ótimo. Tem pessoas profissionais excelentes, trabalham no feeling ali, vai trabalhando e vai desenvolvendo, mas essa pessoa não consegue ensinar o outro, né? Então, ou vai levar anos, né? Porque esses padeiros, eles foram auxiliar de padeiros por 5 anos, por 10 anos, né? Lá atrás, com alguém, até que ele se tornou um padeiro, né? Isso não é viável hoje em dia, né? Então, eu entendo que é cair na linha da técnica da gastronomia. Para gerar padrão. Né? Pode-se dizer industrializar. Industrializar. Porque sabe o que eu estava pensando aqui? A padaria é um negócio que tu
todo dia na tua padaria? Quase todo dia, né? Mas basicamente não é aquele negócio que eu vou um dia ter uma experiência num restaurante, não. É a minha padaria, eu vou nela. É uma commodity. Então, imagina cada vez que tu vai na padaria, tu pega o bolo decorado de um jeito, ou numa porção diferente, ou o pão de um outro jeito. Então, eu acho que um baita desafio é o padrão. Que Exatamente. entra também na ficha técnica, a mesma coisa. Isso. Sim. Mas, assim, contratou uma confeiteira nova, ela achou que a decoração daquele bolo ficaria melhor de um outro jeito e faz. Aí já saiu do padrão e o cliente vai, talvez, reclamar, Ou né? ela não sabe fazer daquele jeito, né? Também cai nisso, né? Até porque trabalhar com farinha já é muito difícil, padrão, porque a fermentação depende do clima, né? Mais frio, mais calor, e ele vai trabalhar de alguma forma. Então, mesmo assim, a gente ainda vai ter o pãozinho diferente lá que o cliente sempre fala, mudou o padeiro, né? Isso é muito comum na padaria, né? Mas muitas vezes é por causa da condição climática também que acaba exercendo uma influência, né? Umidade do ar, né? Mais seco, a gente nota muito, mais quente, mais frio. Então, daí um produto a que gente tu tem que consome lidar com muito isso, né? mais. Tu vai notar que mudou. É. E às vezes não é que mudou, né? Mudou, mas não mudou, né? Mudou, mas não mudou. E até isso traz um outro... que eu acho que também é um desafio, talvez porque eu já atendo clientes desse segmento já faz um tempo, que é uma linha muito grande. A tua parte de compras, olha a quantidade de insumos que estão aqui. Olha pelos recebidos de hoje, né? Até agradecer, né? Falei que esse dia chegar. Campeão! Mas... a linha por baixo que deve ter uns 15 itens diferentes. Nossa, eu digo assim, só de ingrediente tem no mínimo aí uns 40 ingredientes diferentes, né? Isso deve ser um desafio para quem gosta de estar na ponta do lápis com tudo certinho, né, Celso? Também grande, né? Hoje nós temos aí, eu acho que perto de uns 500 itens, né, que a gente produz. Uma característica da nossa padaria é produzir tudo, né? Eu digo, se eu pudesse produzir Coca-Cola, se eu soubesse a receita. Boa. Mas nem tudo a gente consegue produzir. Mas tudo, o diferencial da nossa padaria é a variedade de itens produzidos por nós, né? Então a gente quase não tem itens de revenda, pães de revenda a gente não tem, então tudo lá é feito por nós. E esse aí é o grande desafio, né? Realmente... ficha técnica, por isso que tudo entra na ficha técnica, tudo no vai fim, né? cair na ficha técnica, na precificação, né? Nas compras, como você falou, a área de compras eu que faço, eu acho muito estratégico a área de compras. Na padaria, porque a gente começa tendo o resultado comprando bem, né? Então, além de comprar bem, comprar as quantidades certas, né? Estoque lá acaba sendo dinheiro parado. Geralmente é o último setor a ser terceirizado, tirado da mão do dono. Esse aí eu acho que ele é muito importante. E fora essa questão, olha só, eu tô tentando trazer o máximo que eu posso da minha vivência de padaria. Mas uma outra coisa que também vai entrar na ficha técnica é o controle de desperdício, né? Tanto do que já tá pronto, tanto da matéria-prima para fazer o material, né? Porque imagina quantos quilos de queijo gasta por semana, assim. Fora farinha, né? Exato. Então, e vocês têm algum... talvez já tenham isso muito bem alinhado dentro da operação, mas existe algo consciente ao redor do controle de desperdício de insumos? Existe algo consciente, né? Que é uma cultura que a gente implanta treinando, né? Mas, na rotina, né? Ao longo do tempo, isso vai se perdendo, né? E realmente é muito fácil o desperdício e acontece, até porque eu sempre digo que o nosso produto ele é uma aposta diária, né? A gente não sabe quanto vai vender, tem uma ideia, né? Mas tem dias que daí chove, tem dias que sempre tem muita sobra, né? E tem muito desperdício. Então esse é um trabalho que a gente sempre está... na real, nós estamos agora com um projeto lá de desperdício para dar uma retomada na consciência de todo mundo, inclusive com desperdício de tempo, de rotina, né, no fluxo de trabalho, o funcionário vai para lá, vem para cá, perde mais tempo. Então, hoje nós estamos com um projeto de revisão de fluxo e desperdício, né, porque é algo que eu entendo que deve ser feito constantemente. Não dá para ser, nós temos. Não, nós temos uma consciência... Igual treinamento, né? Igual treinamento, né? Então, assim, agora a gente vai fazer uma revisão bem grande lá em todos os setores e conferir todos os processos e tentar economizar tanto na rotina, nos processos, né, quanto onde a gente encontra ali algum desperdício,
mas a gente acompanha através de indicadores, de compras, enfim, né? Porque às vezes as pessoas ficam assim, direcionadas a tem que simplesmente vender mais para lucrar mais. E às vezes, se tu economiza, tu Exatamente. consegue um bom resultado de ganho, né? Dependendo do produto, quem faz o preço é o mercado, né? Preço de venda, né? Exato. Você fica meio preso. Tu tem ali um vizinho próximo ali que tá vendendo por A, você tem que chegar perto do lado dele. Exatamente. E o que vai mandar no resultado lá é o custo, né? Isso aí. Esse é um item que eu discuto muito lá com o meu pessoal, com a equipe, né? Porque o preço, ele é definido pelo mercado. Né? Então, não necessariamente eu digo, principalmente os itens commodities, como você falou, eu sempre digo assim, ó, Coca-Cola, misto quente, média com leite, pão de queijo, a pessoa tem esse preço, perguntar para qualquer pessoa, ela vai te dizer qual é o preço que eu pago num café com leite e um misto quente em um lugar. As pessoas têm esse preço na cabeça. Então, eu procuro trabalhar muito com isso. E aí, é como você falou, o que sobra, então? Sobra a nossa operação enxuta, né? E o nosso controle de desperdício, de trabalho variável que você controla. E de ingredientes, que é a única variável que eu controlo. Então, realmente, esse eu acho muito importante. A gente trabalha bastante isso lá. E olha que interessante a visão do Celso, porque quando levantou o assunto do desperdício, a primeira coisa que eu pensei foi material. E ele já vem com desperdício de tempo. Isso foi legal também. É bem racionalzinho. Bem racional. Sim, tempo, ainda mais num setor que é tão dinâmico, né? Às vezes exige uma resposta muito rápida. Chove a semana toda. O consumo é diferente, os produtos que se espera ter em casa são outros, né? Ou se não, se tem a sagacidade de já sai um bolinho de chuva para poder aproveitar. Sai muito bem o bolinho de chuva na chuva. Uma pergunta bem aleatória agora. Quando chove, vende mais ou menos? Vende menos por causa da chuva. Realmente a chuva acaba atrapalhando de se deslocar. Sai menos de casa. Sai menos, né? Mas vende muito mais bolinho de chuva. Porque quando chove, dá vontade de ficar em casa comendo. Pois é, mas eu acho que talvez a pessoa opta por vende mais o delivery, aumenta o telefone, começa a tocar mais, né? Mas pela limitação da chuva, acaba vendendo menos. Mas o frio, a chuva e o frio sempre faz a gente querer comer mais, né? E as comidinhas boas de padaria, né? Ninguém quer uma salada no frio, né? Não imagina o autocontrole que eu tô aqui. Eu comi ali, mas agora acho que não. Vai que tem o Pedrão tá tremendo ali, né? Mas até isso me deu uma curiosidade. Assim, me diz um top, fora o pão, né? A gente já sabe. Mas o que bomba que vende na tua padaria, assim, que... Ó, aquele bolo, assim, o pessoal ama. Bom, são os clássicos, né? Eu acho. O bolo de cenoura é o mais vendido. O pão francês é o mais vendido, a coxinha é o mais vendido, e o café com leite e o misto quente são imbatíveis, né? Então, isso aí, se eu experimentar são os clássicos. É o clássico que não sai da moda. Exatamente. Tá certo. Legal. Já temos... Vamos, né? E até mudando um pouquinho, como é que o Thiago falou, pivotando um pouquinho. Uma das conversas que a gente teve para alinhar a tua vinda aqui, tu falou, tem esse contato com a Brasel e tal. E a gente, eu e o Thiago, nós nos conhecemos no associativismo, né? Nós somos associados da InfraCDL São José e ambos nucleados do jovem, né? Do núcleo jovem. Então, quando fala a Brasel, principalmente nós que ouvimos muito isso do ponto de vista do Farofa, cara, eu acho que é muito legal a gente falar e incentivar o pessoal a fazer parte desse... Eu vou chamar de movimento da Brasel, no sentido de estar unido e partícipe e ligado no que está acontecendo, porque a Brasel não deixa de ser um hub de trazer essas tendências e essas conversas para dentro dos seus associados, chama assim? Sim, associados. E se tu pudesse contar um pouco de como que é lá e qual é a tua posição hoje lá, acho que também ajudaria bastante para nós aqui, enriqueceria, né, a nossa conversa. Sim, legal. Não, a Brasel, ela representa aí a Associação de Bares e Restaurantes, né? E eu acho importantíssimo o trabalho do associativismo, principalmente porque ela defende o nosso setor muito em relação a questões tributárias e política, né? É importante a gente ter essa representação lá e mais ainda pela troca de experiências com outros colegas, né? Porque a gente mora aqui numa cidade, num estado, onde a gente acaba conhecendo esses colegas, né, através de uma associação, no caso a Brasel muito forte nisso,
E essa troca de experiência ela é muito importante, né? Porque você ter a possibilidade de ter colegas do setor que você dá uma ligada lá, ô cara, como é que tá o forno aí? Como é que é esse fornecedor? Então hoje é uma troca muito rica que a Brasel ela patrocina, né, em experiências e na representação do nosso setor. É importante a gente ter essa representação. Eu acho que boa parte do benefício é realmente essa conexão com o mercado, porque uma das coisas que eu e o Thiago discutimos muito e falamos até no Farofa esse ano, falamos bastante, da possibilidade de tornar esse mercado mais próximo, mais conectado. Exato. As pessoas ainda, talvez algumas delas com aquele medo de, é meu concorrente, Isso. ou é meu próximo, não vou perguntar, ou como que quer continuar empreendendo meio solitário, meio lobo solitário, e não precisa, porque existem outros empreendimentos que estão com dores similares e que Exato. o cara não se importa de trocar e somar, né? Tanto isso que a gente está tendo a oportunidade do Celso estar aqui e mostrar um pouco da sua história, de como foi, qual é o viés, que talvez se fosse um empreendedor mais fechadinho, mais assim, como é que é, caixa preta, né? Já talvez não viesse para proteger um pouco do seu conhecimento, das suas estratégias, né? É isso mesmo. É como eu falei, a nossa vida, a vida do empreendedor é uma vida muito solitária, né? Então você está lá envolvido no dia a dia, a rotina nos consome e a associação, a Brasel, ela ajuda muito nisso. É muito importante você ter pessoas que você possa dividir e aí você fala, pô, cara, tem esse problema, acaba vendo que todo mundo tem o mesmo problema e vai abrindo a sua cabeça para você dividir a experiência com os outros colegas e vai unindo o setor, como você colocou. É muito importante isso. Sim. Flávio Augusto fala bastante isso, né? O empreendedor ser solitário, né? E aí, o Paulo tá conectado com o Celso, que me conecta com essa pessoa, né? Então, hoje aqui a gente foi conectado através de um outro contato. E a gente tá criando, de fato, esse networking, essa rede, né? E aí a gente meio que pisca e passa o tempo também, Thiago. Já? E é interessante, o Paulo é nosso cliente, né? Há muitos anos, desde sempre. Então ele sempre conversa comigo lá, ele é da área de tecnologia, a gente conversa muito, ele é do setor, né? Sim. E ver como essa rede funciona, né? Acabou me convidando aqui. E eu tenho que agradecê-lo mais uma vez pela conexão muito preciosa. E infelizmente eu tenho que respeitar o tempo do nosso podcast hoje. Eu acho que tinha papo pra gente comer tudo isso aqui, pedir mais algumas coisas. Mas é assim, eu falei pra ti, Celso, ia piscar e ia acabar. Pois é, verdade. Passou rápido mesmo. Eu vou falar, me despedir, agradecer para deixar vocês irem por último. Fechou. Celso, queria mais uma vez te agradecer muito tu estar aqui comigo hoje, com o Thiago. Para nós é muito representativo ter alguém que vive o empreendedorismo, que, pelo que a gente está entendendo, escolheu empreender, não foi a vida que levou, mas foi uma escolha consciente. E também por ter aceitado compartilhar um pouco da gente, de um mercado que a gente ainda não tinha tido aqui. Então, queria te agradecer muito por isso, agradecer ao Paulo também. E vou deixar a palavra para ti agora também. Tranquilo. Celso, muito obrigado pela tua presença, né? Foi muito enriquecedor, né? A gente ter essa troca aqui. Um empreendedor que escolheu um ramo dentro de vários ali, né? Que tu comentou, né? Fui visitar a farmácia, posto de gasolina, tá. Não, é esse aqui que eu quero. E sem conhecer, né? E tá aí há 12 anos, né? Com produtos maravilhosos e deliciosos. Eu vou saber, porque eu vou dar uma olhada. Né? Então, Celso, a palavra final é tua. Se quiser agradecer, mandar um abraço, dar um recado pro pessoal aí que quer começar a empreender, pessoal que tá com dificuldade. Às vezes... dizer assim, não empreendam com padaria no estreito. O pessoal tá com dificuldade, tá com receio de continuar, enfim. Dá um recado. Bom, eu agradeço vocês mais uma vez, né? Tanto pelo convite de estar aqui falando um pouco da minha experiência, quanto pelo trabalho que vocês fazem de ter um podcast que compartilha essas experiências com as pessoas. Eu sou um consumidor voraz de podcasts, consumo muito mesmo, né? Até eu ganhei um rankzinho lá do Spotify, de muitas horas de podcast. E eu queria falar para as pessoas que estão interessadas em empreender, o podcast é uma fonte importantíssima. Eu acho que hoje é a minha fonte. Tem muito podcast, tem muita experiência de pessoas falando as suas, né, tanto treinando, ensinando. Eu tenho uma reunião
às terças-feiras com a minha equipe, uma reunião de líderes, são os líderes, são mais ou menos umas 6 pessoas que exercem uma liderança lá, e eu tenho uma lição de casa que é ouvir um podcast. Então, eles têm que ouvir um podcast e a gente discute na outra semana. Agora você vai poder mandar ouvir esse. A gente vai mandar esse. Então, eu entendo que tanto para os colaboradores, as pessoas que querem crescer, tanto para as pessoas que querem empreender, o podcast ele é sensacional. Então ele tem muita informação que praticamente eu me sinto assim, já fiz ali umas 3, 4 pós-graduações de tanta informação importante que hoje, o mundo de hoje, nos dias de hoje, a gente não pode reclamar da falta de acesso à informação, ou eu não tive oportunidade para me informar, para aprender, porque há uma variedade enorme de produtos, né, de podcasts de qualidade, como esse aqui de vocês e muitos outros. Obrigado. Então eu queria dar essa mensagem aí, ouçam podcasts e busquem informações que tem muita coisa importantíssima, valiosa aí por aí. Show! Bela Muito obrigado, dica. Georgina, obrigado. Valeu. Mais uma vez. E esse foi mais um Farofa Cast. Até já. Vamos comer!